Pessoal, professora Carla Letusa para mais uma mini aula de português. E então, nesse estudo, nós vamos ver as diferenças entre frase, oração e período. É importante saber essas diferenças para entrar nos estudos sintáticos e também para entender melhor os enunciados na hora de fazer uma prova de concurso, uma avaliação em sala de aula, enfim, é super importante. Nós temos bastante conteúdo para ser explicado aqui, mas eu vou tentar ser bem objetiva. Vamos lá? Então, olha só a explicação, em primeiro lugar, para o que é uma frase. Aí diz que frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Então, tudo aquilo que está solto, como uma palavra, por exemplo, que eu vá falar, planeta. Tá, o que sobre planeta? Quando? Onde? Por quê? Se não tem esse contexto, então não é uma frase. Então, o primeiro item aí, em verde, é uma frase que depende de um contexto ou uma situação. Ela tem que estar dentro de uma situação, dentro de uma história, dentro de um contexto. A frase, ela tem que terminar com pontuação, de qualquer tipo de pontuação. Ela não pode estar sozinha, porque sem contexto e uma palavra isolada, vocês já sabem que não tem sentido. As frases, presta atenção, para que vocês entendam isso, vocês têm que saber o que é um verbo, para que ele serve. Então, pode ou não conter um verbo. Vamos ao esqueminha, então, sobre o que é frase. Quando eu tenho uma frase sem verbo, eu tenho uma frase nominal. E quando eu tenho uma frase que possui verbo ou locução verbal, eu tenho uma frase verbal. Exemplo, presta atenção naquilo que eu expliquei do lado esquerdo e no esquema. Quando eu tenho uma palavra com pontuação, aqui nesse caso, socorro, nós vamos ligar a imagem à palavra. Essa imagem aqui eu retirei do Google agora nesses tempos de pandemia. Então, é o Brasil pedindo socorro. Nós temos algo simbólico aqui que é o grito, não é? De socorro. Então, eu tenho todo um contexto e consigo entender que a palavra socorro aqui pontuada, ela é um grito de socorro deste personagem aí, dessa pessoa, certo? Agora, como é que ficaria a frase verbal? Se a primeira, esse socorro, não tem uma ação, não tem um estado, não é um fenômeno da natureza, então eu preciso ter uma frase que tenha verbo. Com este mesmo exemplo, eu encontrei esta imagem aqui. O planeta pede socorro. Então, tem quase que a mesma contextualização dessa primeira imagem, só que nós temos o verbo pede, verbo que vem lá do verbo pedir. Eu peço, é uma ação. Então, eu tenho uma frase nominal e uma frase verbal. Tá, professora, mas e a oração? A oração também não é não precisa ter verbo? Com certeza. Então, uma frase verbal nós temos também como podendo ser chamada de oração. Vamos lá então. A oração, diferente da frase, a não ser que seja uma frase verbal, ela precisa ter verbo. Ela também deve estar dentro de um contexto ou situação. Ela deve ter uma pontuação específica. E ela tem um verbo, uma locução verbal presente. Vamos para o novo esqueminha. Uma oração, então, ela precisa ter verbo ou locução verbal. Nós podemos somente tomar o segundo exemplo do slide anterior como sendo uma oração. Até o planeta pede socorro, vocês têm o verbo aí pedir. Então, nós temos uma oração aqui como sendo uma frase com verbo, ok? Nós também podemos ter aqui uma locução verbal, para quem não lembra o que é uma locução verbal. O planeta está pedindo socorro. Então, vocês têm um verbo e uma forma nominal junto. Isso é uma locução verbal. Da mesma forma, se eu tiver o verbo ou se eu tiver a locução verbal, eu tenho uma oração.
Então, frase verbal eu posso chamar de oração. Agora, a frase nominal, ela é só uma frase, porque ela não tem verbo. Tá, e aí, professora? Se eu tiver duas ou mais orações unidas, como é o caso das orações coordenadas, das orações subordinadas, para quem aí já está estudando sintaxe. Então, sim, eu tenho uma outra coisa que se chama período. Nós temos o período que é uma frase verbal ou mais, então tenho mais de uma oração com verbo ou locução verbal, que também deve estar dentro de um contexto, também tem uma pontuação específica, e nós vamos esquematizar da mesma forma. Então, um período, nós temos um período simples quando nós temos apenas uma oração, como é o caso da oração com o verbo anterior. Nós temos um período composto quando eu tenho um conjunto de orações interligadas dentro de um mesmo parágrafo, digamos. Então, eu chamo isso de período composto. Vamos a um exemplo, então. O planeta pede socorro, eu tenho aqui uma frase verbal, uma oração e um período simples. Posso chamar com essas três designações. Agora, para ser período composto, eu preciso ter mais de uma oração, então as duas relacionadas. O planeta está pedindo socorro com esta pandemia, então farei a minha parte. Eu tenho aí o está pedindo uma locução verbal e num segundo momento eu vou ter um verbo. Aí, como eu tenho uma locução e um verbo, poderia ter um verbo e um verbo, ou uma locução e uma locução, eu tenho aí então um período composto, ok? Esse é o estudo, a diferenciação da frase, da oração e do período. Espero ter ajudado vocês aí. Então, parem as imagens, esquematizem o conhecimento e vamos embora. Vamos iniciar, então, para aqueles que já estão no ensino médio ou finais, né, do ensino fundamental, aí o estudo da sintaxe, que é essa relação entre as orações, dentro ou não de um período composto. Ok? Um abraço a todo mundo e bom estudo!